Vamos para mais uma revisão do dia. Hoje é 9 de maio de 2024. Vamos começar aqui pelo mini índice. A gente tem um mini índice hoje abrindo em gap de baixa. A gente tem o preço abrindo em um forte gap de baixa, onde foi rompida todas as suas médias, incluindo a sua 200. Nós temos um gap de abertura aí de 1%, mais de 1.000 pontos, 1.300 pontos. Então o preço já abre de certa forma esticado aqui nessa região, onde apesar da amplitude do contexto de sobrevenda, nós temos continuidade da movimentação vendedora. Continuidade é essa que a gente tem o preço deixando uma correção lateral até as suas médias móveis, onde o preço testa a região de sua média de 20, de média exponencial de 9, desculpa, e sua VWAP. Então aqui nós temos esse contexto aqui de correção mais complexa, onde após o teste na região das mesmas, nós temos a entrada de pressão de venda. Aqui a gente pode desenhar um pivô. Aqui nós temos um ótimo gatilho na ponta vendedora, na perda de sua mínima, onde o preço já abre confirmando, já reage em cima dessas médias, confirmando um pivô de baixa. Primeiro alvo do pivô, segundo alvo, crava na região do segundo alvo do pivô. Aqui nós já temos o preço deixando uma certa dificuldade em renovar a mínima, onde nós temos esse forte candle vendedor sem continuidade. Aqui já era viável traçar uma possível deriva, no que foi confirmada essa deriva, com uma forte entrada de pressão de venda, de compra. Aqui neste candle, após essa entrada, nós temos o preço já negociando acima das médias na sequência, onde nós temos um preço deixando um pullback pós rompimento na estrutura da deriva, com um ótimo gatilho aqui nessa região, que era a região do preço, deixando esse pullback nessas médias com um leve alinhamento das médias móveis. Então nós temos a próxima barreira VWAP e dos 50, mas nós temos um ótimo ponto de stop, que seria a região desse fundo, com um ótimo gatilho de compra. Feito a compra, há continuidade, só que não há forte continuidade. Aqui nós temos o preço perder um pouco de sua volatilidade, onde nós temos o preço meio embolado com suas médias móveis. Aqui nessa região eu vi um gatilho, porque a gente tinha as médias descendentes e todas juntas. Então o preço não deu continuidade no seu rompimento, onde nós temos um pullback escondido aqui com este candle vendedor. Eu vejo uma ótima venda aqui, só que não houve continuidade, onde após isso nós vemos que o preço se encontrava, na verdade, dentro de um triângulo simétrico, onde na sua confirmação do triângulo, se a gente fizer uma leitura do contexto como um todo, nós temos primeiro essa falha vendedora, seguida por esse pullback, essa confirmação da estrutura em cima das médias. A gente observa que também há o alinhamento das médias móveis 50, 29, um ótimo contexto, onde também temos o preço desenhando de fato um pivô de alta. E nós temos esse micro pivôzinho também, compra com ponto stop bem barato, entra forte pressão de compra. A gente pode trabalhar esse alvo como um todo, esse pivô. Primeiro alvo do pivô, rompe o primeiro alvo do pivô, ele atinge o primeiro alvo do pivô praticamente em linha reta, onde na sequência nós temos o preço buscando e cravando na região do segundo alvo do pivô. Mas até fazer isso aqui, de fato nós temos um cenário um pouco complexo aqui nessa região, mas nós temos o preço cravando na região do segundo alvo, que era a região de 200 descendente e máxima do dia. Então nós temos o preço em um time frame maior no diário, fechando no mesmo ponto de abertura, deixando uma sombra inferior, né? Dado essa recuperação da alta no final do dia. No final do dia não, né? No resto do dia. Ou não, né? Porque a gente teve a abertura em gap, mas no gráfico do mini índice, no Indifut, temos um 2G, mas no Ibov não. Basicamente foi isso o mini índice. Já que no mini dólar nós temos o preço ao contrário do mini índice, né? Abrindo um forte gap de alta. Um gap aí que
que nos deixou aí com 1% também de abertura. Então a gente já tem o preço trabalhando de forma totalmente esticada logo na abertura, e apesar disso nós temos a continuidade de alta. Na sequência entra uma pressão de venda, região da média móvel exponencial de 9 e VWAP servem de suporte para o preço, evitando essa perda de mínima. Entra a pressão de compra, nessa pressão de compra eu não vejo nada a ser feito. Apesar disso, nós temos o preço aí gravando na região do primeiro alvo do espelhamento da correção do dia, da defesa vendedora do dia, né? Chegando aqui, chega de forma esticada. Essa alta foi bem esticada, né? Bem em linha reta. Inicia um processo corretivo. Nós temos em primeiro momento uma reação em cima da 20, só que não há continuidade. O ideal aqui seria o que? Ele deixa um teste na 20, seria um duplo teste, né? Esse pivôzinho aqui. O ideal seria uma continuidade de alta, porém falha, uma fraqueza compradora, onde nós temos um gatilho de venda justamente por esse contexto de falha de compra. Perde mínimo no dia, confirma um pequeno pivôzinho de baixa, só que o preço busca primeiro a região de 61.8 da alta. Essa região de 61.8, vale ressaltar que não tínhamos rompido a 50, então a 50 poderia servir de suporte, e ela serviu de suporte dinâmico aqui mais abaixo, junto com 61.8. Nessa região nós temos também esse possível contexto de deriva, onde se nós olharmos para o estocástico, nós temos uma forte divergência com o estocástico, divergência dos preços, né? Entra a pressão de compra aqui nessa região, veja um gatilho de compra. Na sequência nós temos um novo teste em cima da 50, deixando aqui um duplo teste em cima da 50. Nessa região nós temos um pivôzinho escondido, então eu vejo um gatilho de compra na superação dessa máxima. Primeiro alvo, segundo alvo do micropivô, terceiro alvo do micropivô. Ele atinge esse terceiro alvo, deixando uma forte rejeição, que também era a região de máxima do dia anterior, e 61.8 dessa perna de baixa, aqui do lado, 61.8. Entra pressão de venda não, a gente tem uma fraqueza de compra, divergência com estocástico também, uma falha de topo aqui, né? Aqui nessa região nós temos o preço já demonstrando rejeição de compra, dado essas sombras superiores, onde aqui eu vejo um ótimo gatilho vendedor, dado todo esse contexto aqui de venda, né, de fraqueza de compra, onde o preço já tinha rompido suas médias, então tem esse gatilho. Nós temos também o preço desenhando um pivô mais macro aqui no dia, que é esse pivôzão de baixa. Se nós olharmos aqui, a gente vê que o preço cravou na região do primeiro alvo do pivô, aqui. Região essa, ele cravou em linha reta. De certa forma, quando o preço está um pouco esticado, ele corrige até as médias, não rompe, mas na sequência busca o alvo, onde nós temos o preço buscando a região de mínimo do dia, um cenário bem semelhante ao mini índice. A gente teve o mini índice também fechando a região de abertura, como o mini dólar, e ambos os ativos tiveram boas oportunidades essas que entregaram seus devidos pontos. Basicamente foi isso, o mini índice e mini dólar no dia de hoje.